E quando nós falamos de caráter, nós falamos dessa estrutura interior que nos mantém de pé, vamos dizer assim. Essa estrutura interior, denominada caráter, ela sim vai ser o diferencial para manter você de pé na sua caminhada. O nosso referencial aqui sempre é com uma ótica na Bíblia, uma ótica que é teológica, uma ótica onde nós vamos extrair alguns princípios, valores da palavra de Deus aplicando na nossa vida. E a Bíblia, ela não esconde as debilidades, as fraquezas dos homens que andaram com Deus. E essas pessoas, elas tinham chamado, elas tinham unção, elas eram consagradas, eram ungidas para o serviço do reino, e mesmo assim, muitas delas, além de todas essas características, nós vemos através dos relatos as consequências que essas pessoas, mesmo com tudo isso, vieram experimentar exatamente pela falta de um caráter restaurado. E aqui vem o desafio muito grande. Não adianta você essa é uma combinação que não dá certo. Você querer viver coisas em Deus, você querer unção, chamado, e não ter um caráter, uma estrutura interior para suportar tudo isso. É exatamente desafiar você a construir um caráter sólido que vai sustentar aquilo que Deus quer construir na sua vida. E uma pessoa que insiste em viver sua vida sem essa construção, esse fundamento, acaba sendo vítima da própria falta de caráter. Acaba sendo vítima da própria inconsistência. E muitas vezes o resultado disso é culpa, é vergonha, é medo. E deixa eu te dizer uma coisa, eu estou envolvido com a prática do aconselhamento, do atendimento com pessoas há mais de 15 anos. Desde 2003 eu tenho estado envolvido no atendimento com pessoas, no aconselhamento com pessoas, e cada vez mais eu percebo que muitas dessas pessoas, apesar de todo o chamado, a consagração, a unção, de toda a vontade delas de querer viver uma vida com Deus, ou espiritual, ou ministerial, se não vier acompanhado desse caráter, dessa estrutura interior, essa pessoa vai viver terríveis consequências na vida dela. Porque hoje a gente ouve muitas coisas, é muito ruído, é muito chiado, é muito barulho, e às vezes a gente fica até desnorteado. E você precisa selecionar aquilo que você está ouvindo. É muita distração, né? Vivemos numa era da comunicação, a internet, e isso muitas vezes gera muita distração na nossa vida, e nós precisamos de ter foco. E o nosso foco aqui é a construção do caráter e as consequências que a falta de caráter gera em nossas vidas. Então veja, muita dessa abordagem da restauração emocional, ela tem como foco lidar com as feridas da alma, lidar com os traumas, os adoecimentos e como tratar isso. Mas se nós voltarmos os nossos esforços ao ensino e à capacitação de como construir um caráter sólido, estável, aprovado, nós vamos diminuir muito os problemas, porque nós vamos estar lidando com as causas. Então, um dos primeiros pontos aqui do capítulo é a falta de força moral e as suas consequências. Gente, o que é força moral? É uma habilidade interior, é uma capacidade, é uma estrutura interior que te habilita a discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Força moral vai te ajudar a ficar firme diante das tentações, das lutas e das seduções que a vida ela te apresenta. Sem essa estrutura moral, por mais que você tenha um chamado, uma unção, por mais que você ame a Deus, por mais que se você não tiver isso, você não vai conseguir sustentar essa espiritualidade saudável
Em outro momento eu quero aprofundar muito esse tema, é um tema que eu gosto muito, né? Não podemos viver uma espiritualidade saudável sem saúde emocional. Então aqui as pessoas, apesar de toda a unção, de quererem ser usados por Deus, elas acabam falhando na construção da força moral e isso compromete essa saúde espiritual dessas pessoas. Então, nós não devemos fazer aqui uma defesa de um moralismo que é legalista ou um moralismo que é hipócrita. Nós estamos falando daquilo que a gente vive. Nós estamos falando de uma mensagem que, em primeiro lugar, nos transforma. Então, nós não devemos defender aqui um moralismo que é hipócrita, que é externo, que é cerimonial, mas nós precisamos aqui estabelecer essa essência. O caráter, ele quer dizer essência de quem você é em Deus. E como? E por que é difícil estabelecer essa força moral? Por que é difícil estabelecer esse caráter? Leva um tempo, existe um preço. Muitas vezes é mais fácil se estabelecer em legalismo, em hipocrisia, em moralismo, numa santidade externa e cerimonial. Então nós precisamos aqui aprender que essa força moral, essa construção do caráter, ela quer dizer, ela está relacionada com a nossa essência. E hoje nós precisamos entender que há uma crise muito grande que se vive atualmente. A crise, ela não é simplesmente financeira, ou política, ou social, ou uma crise da saúde. A crise é de caráter. A crise é de falta de força moral. A crise é de falta de uma estrutura interna para discernir e entender o que é certo, o que é errado e escolher assertivamente.